Bom dia, meus queridos. Daremos continuidade ao capítulo 9, Populismo e Ditaduras na América Latina, começando da página 8, sobre as ditaduras na Argentina, no Chile e em outras regiões. Em vários países da América Latina, a segunda metade do século XX foi marcada aí por ditaduras militares. Mas por que os militares assumiram o poder? Há várias razões que respondem a essa pergunta. Para grupos conservadores de diversos países, os governos liberais ou democráticos, eles falhavam em responder aos anseios e problemas sociais e econômicos dos períodos entre guerras e pós-guerra. Havia ainda o temor da instalação do sistema socialista em território latino-americano, especialmente após a Segunda Guerra Mundial em 1945. Diante de governos que pareciam instáveis ou pouco confiáveis, as Forças Armadas aparentavam ser uma instituição sólida e segura o suficiente para determinar os rumos desses países. Os militares se colocavam como uma bússola que guiaria a população rumo ao desenvolvimento e ao progresso capitalista. Assim, a partir da década de 1950, com ênfase nas décadas de 60 e 80, a América Latina esteve imersa em uma série de golpes de Estado e tomadas de poder pelos militares. Assim como o populismo, cada um teve suas particularidades e apresentou também alguns aspectos gerais. Os governos ditatoriais, eles se caracterizavam pelo uso da força, pelo cerceamento da liberdade de expressão, pelo fim das liberdades individuais, pela suspensão dos direitos constitucionais e pelo fortalecimento do poder executivo. A maioria dos governos ditatoriais estava ligada à direita, inclusive contando com o apoio dos Estados Unidos para sua efetivação. A seguir, vamos conhecer os casos aí de Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e Cuba. Argentina. Mesmo sem Perón no poder desde 1955, a Argentina ela permanecia com o governo peronista. Alguns grupos radicais formaram uma guerrilha armada pedindo a volta do presidente. Um deles era chamado de Montoneros. Assim como os outros países da América Latina, a Argentina contou com a atuação de grupos guerrilheiros, caso dos Montoneiros, de extrema esquerda. A atuação desse grupo foi bastante frequente na década de 70, além de colocarem-se contra a ditadura, defendiam a volta de Perón ao poder e a realização também das eleições democráticas. Em razão de suas ações violentas, Perón rejeitou qualquer ligação com o grupo quando voltou ao poder em 1973. Perón ele retornou ao poder no início da década de 70 para mais um mandato presidencial nas eleições de 73, ao lado de sua segunda esposa, Isabelita, candidata ao cargo de vice-presidente. Venceu com ampla margem de votos de volta à presidência. Seu terceiro mandato terminou de forma inesperada. Foi vítima de um ataque cardíaco. Perón morreu em julho de 1974. A vice-presidente Isabelita Perón assumiu o posto, tornando-se aí a primeira mulher a governar um país na América Latina. Seu governo foi marcado pela ação da AAA, Aliança Anticomunista Argentina, grupo paramilitar que agia com o objetivo aí de desestabilizar o governo, perseguindo os apoiadores de Isabelita Perón e movimentos de esquerda. Isabelita também teve seu mandato abreviado. Em março de 1976, a viúva de Perón foi deposta em meio a uma grave crise econômica, menos de 2 anos após assumir a presidência. Novamente, um golpe militar mudou os rumos da política do país, contudo, o peronismo permaneceu como uma forte característica ideológica da política argentina.
Após o golpe, o governo ficou a cargo do general Jorge Rafael Videla, que mais tarde chegou a ser condenado à prisão perpétua por crimes contra os direitos humanos. Ele foi sucedido pelo general Roberto Marcelo Viola em 1981 e no mesmo ano assumiu Leopoldo Fortunato Gautier. Os militares colocaram em prática o processo de reorganização nacional, que consistia em acabar com a corrupção e com a subversão. Esse processo acabou com todo e qualquer foco de oposição, fazendo desaparecerem pelo menos 10 mil pessoas. Diante de tal grande repressão, mais de 1 milhão de argentinos optaram pelo exílio. As violências cometidas aí contra os opositores continuaram sem tréguas nos anos seguintes. Estima-se que os militares mantiveram mais de 300 campos de concentração e extermínio na Argentina, onde a tortura era indiscriminada. As atrocidades cometidas foram intensamente denunciadas por grupos como Madres de Plaza de Maio, que é Mães da Praça de Maio, e Abuelas de Plaza de Maio, avós da Praça de Maio, que tiveram aí seus filhos e netos desaparecidos. Como vocês podem ver aí, a imagem aí que vocês estão vendo retrata uma das várias manifestações promovidas pelas Mães da Praça de Maio, organização criada em virtude dos abusos cometidos pelo regime militar na Argentina. Os militares eles adotaram uma política que prejudicou grande parte das indústrias argentinas. Ao permitir a livre entrada de produtos originários de outro país, a economia tornou-se totalmente dependente das importações, gerando altos índices de desemprego. As consequências dessa política são sentidas ainda na atualidade. Diferentemente de outras ditaduras na América Latina que tinham projetos desenvolvimentistas, os militares na Argentina não apresentaram projetos políticos relevantes ou que promovessem o crescimento aí do país. Como última tentativa de manter o poder, os militares argentinos iniciaram uma guerra com a Inglaterra, disputando aí a região das Malvinas. O objetivo era exaltar o nacionalismo argentino e desviar a atenção dos problemas que o país enfrentava. O conflito se deu entre abril e junho de 1982 e terminou com a derrota dos argentinos. Vocês estão vendo aí no mapa a Argentina e as Malvinas. Aí o arquipélago das Malvinas era ocupado aí pela Grã-Bretanha, mas passou a ser reivindicado pelos argentinos em 1982. Na tentativa desesperada de despertar o nacionalismo entre a população, na Inglaterra, a primeira-ministra Margaret Thatcher, ela decidiu atacar os argentinos com força. Em apenas um de seus ataques, um submarino argentino foi afundado, matando aí mais de 300 marinheiros. A Guerra das Malvinas foi humilhante para a Argentina e favoreceu a Thatcher politicamente, a primeira-ministra da Inglaterra. A derrota para a Inglaterra e a crise econômica forçaram aí os militares a abandonar o poder em 1983, abrindo caminho aí para a democracia. Raul Afonso foi o primeiro presidente eleito na Argentina após a ditadura militar. No Chile, o caso chileno expõe a complexa disputa ideológica que caracterizou a Guerra Fria, pois o Chile ele foi o primeiro país latino-americano a eleger um presidente socialista. Era o ano de 1970, quando a Unidade Popular, que é a UP, coalizão de partidos de esquerda e de centro-esquerda, escolheu o médico e político Salvador Allende como presidente. O governo de Allende intensificou aí o processo de reforma agrária que já vinha acontecendo no país. Nacionalizou importantes setores da economia chilena
e promoveu a democratização de todas as esferas da vida pública, mesmo tendo assegurado que garantiria os privilégios do exército e o capitalismo. Os grupos de direita se opuseram à política adotada por Salvador Allende. A oposição das classes burguesas chilenas encontrou respaldo nas Forças Armadas, que organizaram uma revolta contra as reformas socialistas de Allende. A pressão contrária ao governo tornou-se muito forte. Salvador Allende tentou apaziguar os ânimos exaltados dos militares e nomeou Augusto Pinochet como comandante e chefe do exército. No dia 11 de setembro de 1973, os militares cercaram o Palácio de La Moneda e, com os tanques do exército, bombardearam a sede do governo. Allende, segundo as fontes oficiais, teria se suicidado. Pinochet assumiu o poder no país, iniciando assim um dos mais violentos regimes militares da história latino-americana. Uma das principais medidas de Pinochet foi promover a prisão de milhares de pessoas que foram levadas ao Estádio Nacional em Santiago do Chile e submetidas a interrogatórios, torturas e outras arbitrariedades. No país, os direitos civis foram suspensos e um toque de recolher foi imposto. Casas eram invadidas e pessoas desapareciam, como na ditadura argentina, sem deixar rastros. Bem, aí vocês estão vendo o Palácio de La Moneda, em Santiago do Chile, sendo bombardeado pelas forças de Pinochet, em setembro de 73. Pinochet ele se dedicou à luta pela erradicação da ameaça comunista em seu país, buscando aí possíveis inimigos. Foi ele um dos principais responsáveis pela organização da Operação Condor, uma cooperação para troca de informações de grupos supostamente comunistas entre os regimes ditatoriais da Argentina, do Chile, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai. A Operação Condor ficou ativa cerca de 2 décadas. Com a ajuda dos Estados Unidos, a economia chilena progrediu durante a década de 1970. Foi um milagre econômico chileno, fruto aí de uma política liberal que privatizou setores públicos, como a educação e a saúde. Na década de 1980, a insatisfação com a economia e a opressão forçou aí Pinochet a realizar um plebiscito, quando a maioria da população optou pelo fim do regime militar. Pinochet saiu aí da presidência em 1990, mas se manteve próximo ao poder até 1998, pois era o responsável aí pelo exército chileno em 2004 e passou a ser acusado de enriquecimento ilícito. O general faleceu em 10 de dezembro de 2006. O governo chileno se recusou a decretar luto oficial e promover aí um funeral com honras como chefe de Estado. Vocês estão vendo aí, em 1982, Pinochet desfilou em carro aberto em celebração ao golpe de Estado organizado por ele em 1973. Bom, gente, por hoje eu vou ficar até aqui. Bons estudos. Respondam os exercícios da página 10 a 11, que é uma interpretação de documento. E até a próxima aula.